Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos de novo. Obrigado a cada um de vocês por estarem conosco. Nós vamos agora participar do compartilhamento da palavra do nosso Deus. Eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia ou acessasse o seu celular, a maneira que for mais conveniente. Nós vamos ler juntos a carta de Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Tiago 5, nós vamos ler o verso 17 e o verso 18. Graças a Deus pela sua palavra maravilhosa, que vem sempre com poder para transformar nossa vida, que tem realmente condições de mudar todas as coisas. E em dias como esses, eu acho muito propício um texto como esse que nós vamos meditar. Eu tinha me programado para falar sobre outra coisa, mas eu achei que seria mais propício essa daqui hoje. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 17 e o verso 18. Dizem assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até aqui. Nosso Pai, nós oramos, submetemos o nosso coração, nossa vida, aguardamos que nos abençoes, pedimos humildemente que o Teu Espírito seja conosco agora, também ministrando-nos através da Tua palavra. Nós pudemos Te adorar com os cânticos, com as orações, nós pudemos colocar nossa vida diante do Senhor, fazer as nossas petições, mas agora também nós desejamos muito que o Senhor fale conosco. Então fala para a Tua glória, usa-me para ensinar aos meus irmãos esses princípios que hoje eu trago, que são tão valiosos e poderosos. Ajuda-nos pela Tua bondade, misericórdia e graça. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Em dias como esses que nós estamos vivendo, onde precisamos reformular a maneira que nós vivemos, como nós nos relacionamos, como nós encaramos as questões do dia a dia, é essencial que repensemos também a nossa forma de viver ou vivenciar a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é composta daquelas coisas que tanto nós cremos, como também as que fazemos, dentro de tudo aquilo que diz respeito ao que transcende o natural. Mas é óbvio que a nossa espiritualidade, ela acaba permeando cada um dos momentos e detalhes de nossa vida, de modo que toda a nossa vida se torna uma prática espiritual. Tudo que fazemos. Como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E pensando o quanto que nós devemos reformular ou repensar as nossas práticas, eu julguei útil que nós pensássemos hoje a respeito da oração. Eu estava conversando com Moisés esses dias, e
nós conversamos o quanto que esses dias tem sido problemático para algumas pessoas. Ele até acha que para mais pessoas do que eu acabo achando, eu sou um pouco mais pessimista. Moisés é mais otimista que eu. Mas esses dias têm sido de grande dificuldade para algumas pessoas, porque elas estão tão ligadas aos acontecimentos do templo, tão vinculadas às coisas que nós fazemos no templo, que no seu dia a dia, com esse distanciamento que nós temos, acabam não tendo as práticas que tinham antes, ou que deveriam ter antes, ou acabam demonstrando a verdade por trás daquilo que faziam ou que não faziam. Uma dessas práticas é a prática da oração. A oração é uma das práticas essenciais do cristão. Não dá para ter uma vida cristã, não dá para ter uma vida com Deus sem oração. Eu vejo a movimentação no nosso grupo da igreja, no grupo de intercessores, as irmãs que estão lá colocadas naquele grupo, se dedicando e fazendo jejuns e orando. É perfeito, é maravilhoso, mas será que isso é algo que apenas as pessoas que têm supostamente um chamado para isso, ou uma dedicação para intercessão deveriam fazer? Será que não é uma prática de todos os cristãos? Claro que é. Mas eu sei, por outro lado, a dificuldade que muitas pessoas têm para orar, justamente porque elas não veem resultado quando oram. Elas não conseguem alcançar certas coisas que elas pedem de Deus. Ou elas não conseguem ver concretizado ou realizado certas coisas que elas colocam diante de Deus em oração. E aí se frustram, se desanimam e param. E tem muitas razões para isso. Mas hoje eu não quero falar especificamente sobre todas as razões que nos impedem de orar. Eu gostaria de ensinar, dentro do texto que nós lemos, 3 princípios que nós podemos tirar dentro do exemplo que Tiago dá da vida de Elias, como sendo um homem de oração. 3 princípios para uma oração poderosa e eficaz. Eu acho que fica mais didático, mais fácil de você colocar em prática e pensar a respeito disso toda vez que você estiver em oração. Você pode memorizar, anotar esses 3 princípios e levar isso para o resto da sua vida. O povo judeu sempre teve o Elias como um ícone, um homem especial, tendo em vista tudo que ele vivia, como ele fazia as coisas que fazia, o quanto ele foi usado por Deus e o quanto ele foi ousado em nome de Deus. Por coisas como essas, ele se tornou um ícone. E sempre lembrado, você vê ao longo das Escrituras, como Elias vai sendo visto, e a esperança que se tinha até a respeito da pessoa de Elias e do ministério de Elias. Então, quando o Tiago está falando aqui, numa das 4 vezes que ele fala nesta carta a respeito de oração, ele usa Elias como um modelo, como um exemplo de alguém que ora de forma poderosa e eficaz. Tiago, nessa carta, ele nos incentiva, como eu já disse, 4 vezes a oração. A primeira delas, ele está lá no capítulo 1, ele está falando a respeito de oração, que nós devemos orar pedindo sabedoria. Depois, uma segunda vez, ele nos incentiva a orar, quando ele está falando a respeito de necessidades e desejos básicos, cotidianos e de projeções que temos para a vida. Inclusive, ele vai falar que muitas pessoas se perdem justamente aí, porque as suas motivações são erradas, equivocadas. Uma terceira vez que ele fala a respeito de oração, ele fala que nós devemos orar pelas pessoas que estão sofrendo, e depois orar pelas pessoas que estão enfermas para que elas sejam curadas. Vocês veem que só Tiago fala sobre 4 circunstâncias diferentes para se orar, 4 motivações diferentes, e ele coloca as orações como um instrumento que nós temos para alcançar essas coisas, ou para que essas circunstâncias sejam supridas e sanadas. Então é óbvio que nós devemos nos utilizar da oração em todo o tempo. Não se esgota aqui as motivações pelas quais alguém deveria orar, ou pelas quais você deveria ou deve orar sempre. Devemos buscar uma vida de oração em todo o tempo. Temos muitas formas e motivações para a oração. Mas dentro de todas essas, por que é que muitas vezes nós oramos e a nossa oração não tem o poder e a eficácia que devia ter? Talvez, se você comparar a sua oração com a oração do profeta Elias,
você possa encontrar essa resposta. E mais do que encontrar a resposta do porquê não, é encontrar os princípios do como fazer para que seja dessa forma. Então nós vamos passar a esses 3 princípios da oração poderosa e eficaz, que Elias já tinha como prática, e você a partir de hoje terá também. Primeiro desses 3 princípios, é o princípio do poder em meio à fraqueza. Veja o que Tiago fala a respeito dele. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões, tinha a mesma humanidade que nós, tinha as mesmas limitações, restrições. Então você pode já de cara perceber que fraqueza e limitação não é um privilégio só seu, nem meu, mas de todas as pessoas. Mesmo aqueles que parecem super-heróis, mesmo os santos homens de Deus são fracos. Mesmo aquele homem que parece ser o mais forte entre todos os homens, este ainda assim é fraco. E a palavra de Deus vem nos dizer que aquele que tem a pretensão, ou aquele que pensa estar de pé, deve tomar cuidado para que não caia. É uma prerrogativa de todos nós a fraqueza, porque ainda estamos com esse corpo mortal. É sabido de cada um de nós que quando Jesus vier, quando nós nos encontrarmos com Ele, nós seremos transformados, receberemos um novo corpo que não está sujeito a essas mesmas fraquezas. Mas hoje, infelizmente, ainda temos esse corpo, infelizmente ainda temos essas fraquezas. Elias, mesmo sendo um homem tão usado por Deus, tão poderoso nas suas orações, ainda assim ele era um homem sujeito às mesmas coisas que cada um de nós. Tiago coloca esse princípio para que você não desanime quando você olhar para si mesmo e pensar o que é possível a partir de ser quem você é e como você é. Talvez você fique desestimulado de orar por pensar, eu não consigo vencer uma tentação. É bem provável que você fique desestimulado para orar quando você vê que você não tem as qualidades que certos homens, como no caso Elias mesmo tinha. Mas se você olhar e entender que ele era um homem que tinha as fraquezas como você tem, você vai com certeza já receber um grande estímulo para não desistir e ao invés disso, ser uma pessoa de oração. Por quê? Deus trabalha no meio da sua fraqueza. Elias sabia um princípio que depois Paulo vai falar de uma forma muito sublime. Elias sabia que ele era fraco, mas ele sabia que Deus era poderoso. Ele tinha conhecimento da sua fraqueza, mas ele tinha conhecimento do poder de Deus. E é por isso inclusive que Elias orava, porque se ele pudesse fazer todas as coisas por si, ele não precisava pedir a Deus. Justamente se coloca a Deus aquilo que nós não podemos fazer. Irmão, você corre com a sua força, você trabalha com a sua força, você faz muitas coisas, mas tem coisas que você não pode. E a partir desse ponto de fraqueza e fragilidade, você precisa confiar em Deus. E você começa a confiar em Deus colocando essas coisas diante dele em oração. Esse primeiro princípio é muito poderoso se você entende. E aí você chega à conclusão que nenhuma fraqueza deve te impedir de orar. Eu quero hoje, em nome de Jesus, fortalecer o teu coração, anulando a palavra do inimigo contra a sua vida, que diz, você não deve orar, você não pode orar, porque você é fraco, porque você é pecador, porque você é isso, porque você é aquilo. Isso jamais será uma palavra de Deus para a sua vida, isso sempre é uma palavra do acusador contra você, para te derrubar, para tirar a sua arma mais poderosa, que é a oração. Irmãos, as batalhas mais ferrenhas, mais duras, as maiores lutas que enfrentamos na vida, nós não vencemos de lutar com nossa força. Não é nem por força e nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos, mas é pelo meu Espírito. Nós vencemos enquanto o Senhor trabalha. Nós não vencemos enquanto nós lutamos. Nós vencemos quando o Senhor peleja por nós. E nós temos essa certeza de que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Olha que coisa extraordinária. Disse o profeta que nunca se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor dos seus. Como pode isso? Você fraco, você frágil, você que falha, Deus ouve as suas orações.
Então não cesse de orar por causa da sua fraqueza. Isso jamais seria uma palavra de Deus para você. Não adianta mais orar, porque eu não vou ouvir a sua oração. Você devia já ser mais forte, dado o tempo que você tem de cristão. É óbvio, irmão, que isso é verdade. Você devia ser forte se você tem muito tempo, mas talvez você não seja, e por isso você está sendo desestimulado a orar pelo maligno, que não quer que você ore, para que você se perca nas suas imaginações, para que você se perca na falsa ideia de que você é suficiente. Quando você ora, você está se submetendo a Deus, você está dizendo a Deus que Ele sim pode todas as coisas. Quando você ora, você está dizendo a Deus e a quem quiser ouvir que aquele em quem você confia é em Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros. Nós, todavia, confiamos no Senhor, porque é o Senhor quem faz todas as coisas por nós. Então, se você hoje acha que você está forte, você está na área de maior risco possível. Na verdade, nós temos que entender sempre que nós somos fracos, mas temos que entender, assim como disse o apóstolo Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus demonstrará o poder dele e a graça dele quando você orar e confiar nele, não confiar em si mesmo. Aliás, orar é colocar e transferir a confiança para Deus. Então não cesse de orar, mesmo que você entenda e perceba que você é fraco. Primeiro princípio para uma oração poderosa e eficaz é o princípio do poder em meio à fraqueza. O segundo princípio que nós podemos elencar nesse texto que Tiago nos propõe é o princípio da intensidade. Olha o que ele mesmo diz, Tiago, que Elias orou com fervor, orou com instância. Alguma versão, acho que a revista aí corrigida, vai dizer que ele orou pedindo. Essa eu acho, infelizmente, que é a mais, embora foi a que melhor tentou expressar a ideia original, mas é a que mais eu acho que falhou, principalmente na língua portuguesa, porque não cabe muito bem. Eu vou explicar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Você precisa compreender o seguinte: dentro desse princípio da intensidade, a necessidade, grava isso, a necessidade determina a intensidade da busca. A intensidade da busca determina o resultado da realização. Isso é um princípio espiritual. Quanto mais você compreende que precisa, quanto mais você percebe que precisa, maior vai ser a intensidade da sua busca. E quanto mais você buscar, quão maior for a intensidade da sua busca, mais profundo, maior e mais poderoso pode ser aquilo que você alcança e a resposta que vem até você. Esse princípio da intensidade é excepcional, e é justamente aqui que muita gente falha, porque ao invés de orar com intensidade, oram com desleixo, com desdém, como se nada fosse acontecer, orações apáticas. E eu não estou falando de orar alto, de orar forte, de orar em mistério. Eu estou falando de orar com vontade, com desejo, como aquele que de fato precisa. Aquele que quer muito e aquele que precisa muito uma coisa, pede, diferente de quem não precisa. É diferente o pedido de um adulto pedindo uma coisa para alguém, de uma criança. Ontem passei uma noite muito agradável na casa do meu irmão, com a nossa família, e as meninas queriam gravar um vídeo lá para a internet e tal, coisa de criança. Elas queriam gravar um vídeo e ficaram encarniçando a gente até tirar a gente do sério. Quando a gente saiu do sério, elas continuaram forçando a gente, até que um de nós cedeu e deu o celular. Porque a criança quer muito, e como ela quer muito, ela busca muito. Ela sabe o que ela quer, e ela quer muito, então ela busca muito. Sabe qual é o problema da maioria de nós? Nós oramos e não queremos tanto o que nós pedimos, e é por isso que logo nós desistimos. Nós sequer somos perseverantes, nem buscamos com intensidade, e nem buscamos com perseverança. Nós, se queremos algo da parte de Deus, devemos ser perseverantes, devemos ser intensos nessa busca. Nós vemos alguns exemplos, como no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, a história de uma mulher
Jesus está saindo ali daquela região onde os judeus habitam, está entrando numa área de gentios, e se encontra com uma mulher sírio-fenícia, uma cananeia, uma grega. Essa mulher, ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada, sofria muito, e ela foi pedir ajuda para Jesus. Todos nós sabemos que a primeira missão de Jesus era o trabalho ser desenvolvido entre os judeus. Então, quando essa mulher, que não era do povo judeu, vai procurar Jesus, ela vai, despeja sua necessidade em Jesus, ela é intensa naquilo que ela quer. Quando Jesus responde para ela, é uma resposta que aparentemente é grossa, é dura a resposta de Jesus, mas ela queria tanto aquilo que ela se sujeita mesmo àquelas palavras, compreende as questões e continua buscando. Jesus diz assim: não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela diz assim para Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela estava dizendo é assim: eu não quero tudo que o Senhor trouxe para os judeus, mas isso que eu estou pedindo é uma migalha, isso o Senhor pode me dar, e eu estou disposta a receber isso. Ela não se sentiu ferida no seu orgulho, ela não desistiu na primeira barreira que se interpôs, ela continuou buscando e o fez com intensidade. E qual foi a resposta de Jesus? Pode ir embora, a sua filha já está livre do demônio. Passando num outro momento, num outro lugar, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Jesus ia passando, e enquanto Jesus passava, um homem cego soube que Jesus estava por ali. Você conhece bem essa história do cego Bartimeu. Esse homem soube que Jesus estava passando, e sabendo o poder que Jesus tinha, ele começou a clamar a Jesus, para que Jesus o ajudasse. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas começaram a mandar ele calar a boca, porque ele estava importunando aquelas pessoas. E ele não estava se importando com a crítica de ninguém. Ele queria muito ser curado, ele queria muito ser abençoado. E o que é que ele faz? Quanto mais o repreendiam, mais ele insistia em clamar por Jesus, e Jesus o abençoou. Qual é o grau de intensidade que você tem? Como você ora? Você faz uma oraçãozinha frouxa, mequetrefe, como eu tenho dito? Ou você faz uma oração intensa, com o real desejo de alcançar algo da parte do Senhor? Quero te desafiar daqui por diante a nunca mais fazer uma oraçãozinha, e nunca mais ficar dependendo de pessoas que têm oração forte. Eu fico arrasado quando vejo isso acontecendo, meus irmãos. Eu sei muito bem a confiança que certas pessoas têm, principalmente pessoas mais simples, têm líderes religiosos, seus pastores, seus líderes, e ficam procurando que eles orem: ora por mim, eu não estou bem, ora por mim, ou vamos lá orar com essa pessoa, porque essa pessoa tem uma oração forte. Irmãos, todos nós tínhamos que ser assim, porque essa oportunidade nos foi dada a todos nós. Você não depende de pastor, você não depende de líder, você não depende de ninguém. O livre acesso a Deus lhe foi dado. Então você pode chegar diante do Senhor com intensidade, com desejo, e Ele vai te ouvir. Você pode chegar com ousadia ante o trono da graça, porque esse é tempo aceitável. Você pode sim chegar diante do Senhor, mas não chega como quem não quer. Chega sabendo o que você quer, seja intenso. Esse princípio é extraordinário. Se você o colocar em prática, lá no grego, a tradução mais literal para quando fala que orou fervorosamente, orou com instância, ou orou pedindo, seria: em oração ele orou. Isso daí se chama uma construção cognata. São palavras, termos irmãos. É quase que ele estivesse repetindo a mesma coisa, uma vez usando um substantivo, outra vez usando um verbo. Pode parecer que isso daí não significa nada. Orando, orou. É que tem gente que orando não está orando. Tem gente que orando não está fazendo isso. Ele está ali, mas não está fazendo aquilo que está propondo fazer. As irmãs vão me entender muito melhor agora, talvez até do que os homens.
Você, irmã, quando está falando com seu marido, já está no meio da conversa com ele, aí você lança assim: você está me ouvindo? Aí ele fala: hã? Ele está ali, ele está escutando, mas ele não está te ouvindo. Tem gente que vai para a oração e não ora. Tem gente que se coloca diante de Deus para orar e não ora. Eu sei que alguns vão falar assim: sabe o que é? Minha mente divaga muito. Eu paro para orar e minha mente vai para outro lugar. Sabe como chama isso? Falta de prática. Pode ser, obviamente, que o ambiente não esteja favorecendo, você esteja no lugar que te remeta a outras sensações, outras situações, te distraia. Então procura um ambiente, mas na maioria das vezes é só falta de prática. Nós não temos a prática da quietude, nós não temos mais a prática do silêncio, nós não temos mais a prática do parar para meditar, nem na palavra de Deus, nem na oração. Nós estamos num tempo, numa geração muito afastada disso. A gente está correndo o tempo todo, então a gente não tem esse tempo. Então quando para orar, quando você percebe, você está pensando em qualquer coisa, menos orando. Se você tem dificuldade para orar em pensamento, ora falando. Talvez te ajude a não se perder. Ore orando. E quando orar orando, faça-o com intensidade. Não como quem só está ali para cumprir uma regra. Porque se você o fizer, se você orar dessa forma, você jamais poderá cumprir o terceiro princípio. Voltando, o primeiro princípio é do poder em meio às fraquezas. O segundo, o princípio da intensidade. E o terceiro princípio, que não é possível sem o segundo, é o princípio da oração da fé. Tiago fala aqui nesse texto que nós lemos, um pouco acima, quando ele está falando por oração que cura as pessoas, ele está falando: a oração da fé salvará o doente. Nós precisamos orar com fé. Eu vou me utilizar aqui de um termo pesado, mas eu acho que é o que melhor expressa o que o texto pretende dizer. O texto tem uma ilustração própria, quando vai falar a respeito de orar com fé. Tiago, lá no capítulo 1, do verso 6 ao 8, eu vou ler, depois eu vou dar a minha ilustração. Eu acho que dá um peso maior para nós agora. Peça com fé, está falando sobre pedir sabedoria, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não adianta orar sem fé. Oração sem fé é igual a um aborto, nasce morto. Quem ora sem fé já está orando para não ser respondido. Quem ora sem fé já está orando para não ser atendido. Se a sua oração é sem fé, você está jogando palavras ao vento. Você não está nem falando com Deus. Porque como você fala com Deus se você não tem fé? E quase que é uma esquizofrenia, porque orar já é uma prerrogativa dos que têm fé, porque eu estou falando com alguém que eu não estou vendo. Mas como que eu falo com alguém que não estou vendo, já crendo que ele está ali, o que já é um absurdo, e não estou crendo que essa minha oração vai ser respondida, atendida? Já é uma loucura falar com Deus, é só para crente. Agora, como que alguém que tem fé para crer que Deus existe, não tem fé para crer também que Ele é galardoador daqueles que o buscam? A carta aos Hebreus, no capítulo 12, fala que é justamente isso que é uma vida de fé. Crer que Ele exista. Fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, crê que Ele exista, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É a mesma coisa. Não crer que Deus galardoa, que abençoa, que Deus responde, é a mesma coisa que não crer que Deus existe. Então é uma fé esquizofrênica, é uma loucura, é uma contradição em termos. Eu oro e não tenho fé. É uma contradição em termos, porque oração necessariamente implica em fé. Mas é por isso que tem gente que ora e não tem resposta nenhuma, porque já ora sem fé, já tem um aborto. Essa oração já nasce morta. Irmãos, a oração da fé, ela não vê limites. Veja o exemplo do Elias. Diz o texto que o Elias orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois desse tempo a terra estava em fome, uma desgraça, uma calamidade. Ele orou e voltou a chover. Você consegue imaginar que
loucura que é, que pretensão é essa, de alguém que fala não vai chover, e simplesmente não chove. Deus atende, responde essa oração. Alguém pode falar, não, mas aí tem limite para as coisas que eu posso orar e pedir. Não, eu quero te dizer exatamente o contrário. Oração da fé não vê limites. É justamente por isso que precisa de fé, porque se for uma coisa comum, você não precisa nem orar, deixa que o acaso vai fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos orar, mas precisamos orar com fé, e precisamos entender que a oração da fé não vê limites, e a razão disso é porque o realizador das orações é Deus, e Deus é um Deus que não tem limites. Deus é o Deus do impossível. O que é que nós podemos orar e Deus não pode fazer? Não existe. Tudo, por mais absurdo que seja, pode ser realizado através da oração. É óbvio que algumas das coisas que nós oramos não acontecem, não porque não podem, porque Deus não poderia fazer ou realizar, mas é porque certas coisas que pedimos errado, para motivação errada, pedimos para gastar em questões vaidosas, não tem nada a ver com o todo. Isso é um dos princípios de por que eu oro e não sou respondido. Mas como orar e ter uma oração poderosa e eficaz, eu preciso orar com fé. Não existe limites naquilo que se pede. Tem gente que pede assim, eu peço tanto a Deus para Deus dar uma arrumadinha no meu marido, para o meu filho ficar um pouquinho melhor. Que arrumadinha, que história é essa? Deus tem que transformar completamente. Que mudadinha, Deus muda tudo. Por que nós não oramos assim? Oração da fé é aquela que muda todas as coisas. E eu quero dizer a vocês que a oração da fé, ela antevê as coisas. É aquela oração que ela é feita quase que já para agradecer a Deus, porque essa pessoa que já tem fé, ela já viu aquilo acontecendo antes de orar. Então, na verdade, ela não ora nem para que Deus o realize. Ela ora para que ela consiga conceber plenamente aquilo, antes daquilo ser realizado, porque ela já creu naquilo. É o caso do Elias. Se você ler a história do Elias, nesse caso aqui de orar para não chover, e depois orar para chover, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 41, e o verso 43, diz que Elias, primeiro ele ora, lá no capítulo 17, versículo 1, ele avisa, ele profetiza, para o Acabe que não haveria de chover. Ele tinha pedido a Deus que não chovesse, e foi avisar o rei que não ia chover. Ou seja, nem tinha concretizado ainda, ele já sabia que era verdade. Aí agora no capítulo 18, no verso 41 e 43, o que mostra é o seguinte: Elias vai lá e fala com Acabe assim, vai voltar a chover. Olha isso, vai voltar a chover, arruma suas coisas porque vai voltar a chover. Aí ele sobe no monte, leva o seu ajudante, os dois estão lá, ele mete a cara no pó e vai buscar Deus em oração para que volte a chover. Mas ele já cria que ia voltar a chover. Ele foi orar, mas ele já tinha fé para isso. Quando ele está ali em oração, ele fala para o seu servo, o seu empregado, o seu ajudante, fala assim, vai lá na frente e dá uma olhadinha para ver se você vê alguma nuvem, se tem algum sinal de chuva, porque eu já ouço o som da chuva chegando. Quando o servo volta, não tinha nenhuma nuvem, nada. De onde ele estava ouvindo aquilo? De onde vinha aquele som? Você sabe que o som da chuva, a trovoada, é por conta das nuvens que se mexem. Você sabe disso. Mas não tinha nem nuvem. De onde que ele estava ouvindo aquilo chegando? Ele tinha plena convicção, ele já tinha avisado o rei Acabe. Ele então pede para que o seu servo volte lá, e ele faz isso por 7 vezes, até que o servo volta e fala assim, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí, quando ele diz isso, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele fala assim, então avisa o Acabe para arrumar logo a carruagem e ir embora, porque não vai nem dar tempo dele chegar lá antes de se molhar. Será que Elias tinha alguma dúvida que ia chover, e por isso que ele mandou 7 vezes? Será que Deus não vai cumprir? Não. Ele não fez isso para ter certeza que ia chover. Ele fez isso para dar tempo de avisar o Acabe, para que o Acabe não tomasse a chuva antes de chegar. Aquilo que ele fez de mandar o servo 7 vezes não tinha nada a ver com a credulidade dele, ou com a fé dele do que haveria de acontecer. Ele tinha certeza. Ele já tinha dito para o Acabe que ia chover. Ele já tinha ouvido o som da chuva chegando.
o cheiro de molhado no ar. Ele já tinha a plena convicção, precisava apenas aquilo se realizar. Quando ele fala para o servo ir, ele estava querendo apenas preparar o Acabe. O Elias fez uma oração da fé. E aqui eu tenho certeza que o Tiago está dizendo assim, porque ele está no contexto de oração pela cura. Ele está dizendo, do mesmo jeito que Elias orou, e a chuva veio, e restaurou a saúde da terra, ore pelo enfermo, porque Deus vai vir com graça, e vai restaurar a saúde do enfermo. Da mesma forma, o que nós entendemos aqui é, nós precisamos orar com fé, seja para qual for a razão, porque a oração da fé fará com que realidades que existem em outro plano venham à nossa realidade, com que coisas aparentemente impossíveis aconteçam, com que Deus haja favoravelmente naquilo que Ele já tinha pretendido fazer, e deu fé para aquele que haveria de ser um instrumento de oração. Quando nós oramos, nós estamos trabalhando junto com Deus, para Deus fazer o que Ele quer fazer. Deus já se dispôs a fazer. Nós, quando oramos, estamos dizendo, Senhor, quero ser o veículo de invocação do que o Senhor quer fazer. E é por isso que Deus nos dá fé, porque a fé é Deus dizendo, vou fazer. Então, irmãos, vejam que nós temos 3 princípios simples, básicos, mas essenciais, para que nos seja possível ter uma oração poderosa e eficaz. Primeiro princípio, o princípio do poder em meio às fraquezas. O segundo, o princípio da intensidade. E o terceiro, o princípio da oração da fé. Não importa a sua fraqueza, a sua fragilidade, ore. Não deixe de orar por nada. Não desista de orar por nada. Mas quando orar, não se esqueça, seja intenso. Não faça oraçãozinha como aquele que chega para orar, vai falar e logo esqueceu o que falou, nem sabe o que falou, está sendo levado, agora eu quero, agora eu não quero. Não faça isso. Isso é uma oração sem intensidade. E não apenas seja intenso na sua oração, mas tenha fé quando você orar, porque quem realiza aquilo que você ora não é você. Você não precisa confiar em você, confie em Deus. Então, porque confie em Deus e sabe que Deus está interessado em te abençoar, ore crendo que Deus responderá a sua oração. Ore com fé. Nós podemos começar a fazer essas coisas aqui que foram colocadas nesse exato momento. Nós vamos fazer uma oração. Esse vai ser o meu apelo ao seu coração. Comece agora a fazer uma oração. Você vai lembrar de algo que você já tem há tempos colocado diante do Senhor. Talvez a vida de alguém, uma causa na justiça, algo na sua saúde. Você talvez tenha pedido a Deus sabedoria para saber lidar com circunstâncias, inteligência emocional para conseguir lidar com circunstâncias da vida. Talvez você tenha pedido a Deus que Ele tirasse você desse sofrimento, ou que no meio do sofrimento Deus trouxesse paz a você. Talvez você tenha orado a Deus para que o seu corpo fosse curado de algum mal, e até agora você não foi respondido na sua oração. Eu não vou propor que eu vou orar e agora essas coisas vão acontecer. Eu vou propor que você vai orar. Você vai orar ao Senhor, destituído de qualquer confiança em você mesmo, mas confiando em Deus. Você não vai fazer uma oraçãozinha qualquer, nem que agora, para você fazer essa oração diante das pessoas que estão aí na sua casa, junto de você, você tem que se ajoelhar. Talvez você nunca fez isso, você talvez seja até tímido para isso, ou tem vergonha de expressar a sua fé para os da sua casa. Talvez você tenha que chamar alguém aí da sua casa para orar junto dessa pessoa, mas você vai fazer isso com intensidade, com vontade, e vai fazer isso com fé, crendo que agora, a partir de agora, a partir dessa oração, coisas que não eram passarão a ser. Corpos doentes serão transformados e curados, casamentos quebrados serão restaurados, vidas serão transformadas e salvas, a partir de agora, pela oração. Você já pode visualizar isso agora pela fé, como Elias pôde falar e anunciar a Acabe, como disse para o seu servo, que a chuva estava vindo, mesmo muito antes das nuvens apontarem. Você agora pela fé pode vislumbrar aquilo que você vai colocar diante de Deus em oração, porque Deus há de abençoar a oração da fé. Você pode orar comigo?
Fique como você preferir. Se coloque de joelhos. Fique de pé. Mesmo sentado, se você preferir. Chame alguém que está junto de você. Mas faça isso com intensidade, com fé. Confiando somente em Deus. Pai, quantas pessoas agora nos acompanham? E quantas outras pessoas nos acompanharão porque verão essa filmagem ao longo dos dias? Muitos desses não têm tido êxito nas suas orações. Têm orado e as coisas não mudam. Têm orado e nada acontece. Eu sei que existem muitas causas para as orações não serem respondidas. Mas eu sei também que alguns não têm visto uma oração poderosa e eficaz, porque confiam em si mesmos, porque não confiam completamente no Senhor, porque pensam que a sua fraqueza os limita de conseguir coisas, os limita de chegar diante do Senhor. Não há fraqueza que nos limite. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém, não há poderes, não há circunstâncias, não há forças que compreendam isso. E tendo compreendido essa questão, que confia apenas no Senhor e não se limitem à sua própria fraqueza, mas que a partir de agora as orações sejam como estão sendo, orações intensas, orações onde o coração está sendo colocado, onde a alma está posta na oração, como aquela mulher que se sujeitou, como aquele homem que não parou diante das oposições, mas insistiram, aliás, perseveraram, foram intensos porque queriam muito. Quem quer muito busca que esse povo ore com essa consciência da necessidade, com a percepção daquilo que de fato precisam. Que não seja uma oração como falar com quem nem conhece, como falar com o desconhecido, ou como aquilo que fazemos com as pessoas que convivemos, quando estamos atentos a outras coisas. Que foquemos nisso e tenhamos intensidade, mas que além da intensidade tenhamos fé, para que experimentemos coisas gigantescas, sobrenaturais, coisas que são absurdas, coisas que são improváveis, coisas que aparentemente são impossíveis, coisas que são sem limites. Em nome de Jesus, que a partir de hoje, eles vejam resposta para essas orações, transformações, curas, portas abertas, novas oportunidades, salvação, transformação, mudança de mente, mudança de postura, que tudo seja transformado e abençoado pela oração, em nome de Jesus, Pai. Esse povo faz, e faz para a Tua glória, e eu assim concordo com eles, abençoando-os. Faço isso no nome bendito de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que você se mantenha firme na oração, que você persevere, que a sua fraqueza não te iniba, que você não faça de forma desleixada e nem sem fé. E daqui por diante, com certeza, muitas e grandes coisas hão de acontecer para a glória do nosso Senhor. Amém?